Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Para quem tá chegando agora, meu nome é Laisa Minelli e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre um animal muito importante da Bíblia, o leão. Sim, muitas pessoas podem estar achando estranho eu falar um pouco sobre esse animal, mas podem ficar tranquilos que eu vou contar tudinho para vocês. E vou explicar também tudo para vocês, para que não haja nenhuma dúvida, tá bom? E antes de começar o vídeo, já clica no like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, tá bom? E roda a vinheta. Muitos de nós crescemos sabendo da existência de Deus. Nós crescemos ouvindo que Ele é nosso Salvador, que Ele é o nosso Criador. Mas muitas pessoas também dizem que o servem, que segue Ele em todos os seus passos, que crê nele. Mas muitas pessoas também não conseguem servi-los nas suas obras. Não conseguem admitir, talvez, para as pessoas ao seu redor, que Ele é o seu Pai. Talvez por medo de se comprometerem demais, ou talvez por medo do posicionamento social, ou talvez elas até o servem em suas obras, nos ministérios, dentro da igreja, entregando cestas básicas. Eles até o servem, mas têm medo de envergonhá-lo, de decepcioná-lo. E isso, consequentemente, na cabeça delas, prejudica a sua salvação, prejudica o seu galardão no céu. Sabe por que eu estou fazendo esses pontos, esses posicionamentos, antes de falar sobre o leão? Porque, antes de tudo, você precisa entender a sua posição na sociedade, a sua posição no reino de Deus. Você precisa realmente admitir que Ele é o seu Deus com a sua vida, com seu andar, seu falar, seu vestir, seu agir. Sabe? Admita realmente que Ele é o seu Deus. Muitas vezes nós temos medo disso, e esses medos que eu disse anteriormente, e tantos outros motivos, não é errado sentir. Deus não vai deixar de te amar por causa disso. Mas já parou para pensar que talvez você tenha medo de se posicionar porque você não se converteu realmente? Digo isso com essa autoridade porque, sabe, quem se entrega realmente a Deus morreria por Ele. E quem tem medo de se comprometer com suas obras não morreria por Ele. Pelo contrário. E segundo a tua palavra, essas pessoas não servem para servi-lo. Talvez você tenha medo do posicionamento social porque você não consegue admitir que Ele é o seu Deus na frente dos seus amigos, na frente dos seus familiares, com a sua vida. E Deus vai te perdoar por isso. Mas você será conhecida nessa geração como Pedro. Pedro ouvia a palavra do Senhor. Pedro andava com o Messias. Mas ele o negou. Talvez você diz, eu não vou negar a Cristo. Nunca negaria. Mas você está negando quando na roda de amigos alguém fala algo sobre Jesus ou conta piadas sobre o nome de Jesus e você não defende, você não admite para os seus amigos que você serve a Ele. Talvez quando você está em uma discussão com a sua família, seja sobre Jesus, sobre religião, sobre outros assuntos, a sua vida não transmite para as pessoas a paz que Jesus transmitiria para elas. Talvez você comece a dizer coisas que Jesus não diria. Que talvez se você realmente Jesus realmente estivesse fisicamente ao seu lado, você jamais diria isso para essas pessoas. E quando você nega Jesus aqui na terra, Ele também o nega lá no céu. Talvez o seu medo seja de envergonhá-lo, seja de decepcioná-lo.
Deus não vai te culpar por você estar fazendo bem. Independentemente se você faz da forma certa ou da forma errada. Ele conhece o seu coração. Ele conhece o seu íntimo. Deus jamais irá te negar. Deus jamais irá te acusar por algo que você está fazendo se no seu interior isso que você está fazendo é para o bem do próximo. Bom, agora que você sabe um pouquinho e começou a ter na sua mente sobre qual posição você vai querer ter no mundo espiritual, eu vou explicar um pouquinho para vocês quais são os dois tipos de leões que existem. Mas eu vou explicar bem brevemente, porque já tem um vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Também vou deixar aqui nos cards e aqui na descrição, tá bom? Bom, o primeiro leão é o leão do reino de Deus. Sim, na Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é o tipo de leão que nos protege, que nos fortalece, que realmente dá a vida por nós, como ele deu na cruz. Jesus é o leão que ruge por nós. Já o segundo tipo de leão é o leão da igreja de Éfeso. Para quem não sabe do que eu estou falando, eu vou explicar brevemente o que significa a igreja de Éfeso. Na Bíblia conta que a igreja de Éfeso era o tipo de igreja que as pessoas se prostituíam. Isso mesmo. Durante os cultos, as pessoas prostituíam como se fosse um tipo de adoração ao Deus daquela época. Além dessa passagem, nós podemos ver também esse tipo de leão quando Daniel foi jogado na cova de leões. Agora, apresentando essas duas passagens, você faz alguma ideia de que tipo de leão eu estou falando? Se você disse o diabo, você acertou. Agora sim, vamos para o tema do vídeo. Deixe o leão rugir. Como assim? Bom, uma das principais características de um leão é o rugido. Mas traduzindo para nós seres humanos, o rugido seria defesa e semelhança. Defesa é quando nós defendemos algo que cremos, algo que queremos, algo que conquistamos. Enquanto semelhança é quando nós imitamos aquilo que nós achamos que pertence a nós, aquilo que realmente cremos, aquilo que realmente pertence à nossa vida. Quando digo defesa, não digo para você brigar com outra pessoa em relação ao que você acredita. Pelo contrário, eu só quero dizer que quando você defende o que você acredita, você deve defendê-lo quando alguém te questiona em relação a isso. Sem esconder o que você acredita, sem esconder o que você defende. Em relação à semelhança, muitos de nós sabemos que a principal semelhança de um leão com outro leão é o rugido. Eles se comunicam através disso. Por isso que disse semelhança. A semelhança que digo para nós seres humanos é imitar aquele que defendemos, aquele que cremos. Sabe, se você defende Jesus, você deve imitá-lo em cada passo que você der, em cada ação que você fizer, em cada fala que você disser. Sabe? Pense, se Jesus estivesse ao seu lado, você faria, você diria, você agiria como você age, fala e defende? É claro que nunca seremos iguais ao nosso Pai, mas nós temos que tentar. Em uma pregação, um pastor contou uma história que eu achei muito interessante. Ele tem até um canal, vou deixar aqui embaixo e na descrição para vocês, caso vocês queiram ir lá conferir, tá bom? Bom, a história era a seguinte. Um menino, ele via seu pai todos os dias acordar cedo, ir lá tirar leite da vaca e depois colocar em 2 baldes e colocar num canto. Todos os dias o pai fazia isso. E o menino via seu pai fazendo isso todos os dias. Até que teve um dia que ele resolveu acordar mais cedo que o pai e foi lá fazer a mesma coisa que o pai fez. Quando ele tinha acabado de tirar o leite da vaca, porque o pai vendia o que ele tirava para as pessoas que faziam queijo, essas coisas. Quando ele tinha acabado de tirar o leite da vaca,
quando ele foi pegar os dois baldes caíram e acabou derramando todo no chão. O pai chegou bem na hora. O filho achou que o pai iria dar uma bronca nele, mas não. Quando o pai chegou, o pai perguntou para ele o que tinha acontecido. E ele explicou a situação e disse que ele só queria imitar o pai. O pai disse que não tinha problema, porque pelo menos ele estava tentando imitá-lo. Sabe, para concluir esse vídeo, eu vou dizer uma coisa. Se você não imita o pai, passa a imitá-lo. Se você não defende, passa a defendê-lo. Se você nem pensou em qual posição você está no mundo espiritual, passe a pensar. E se você ainda não deixou o seu leão rugir, passa a deixá-lo rugir. Isso é muito importante para o reino espiritual. Isso é muito importante para a sua vida. Deus precisa saber de qual lado você está. As pessoas precisam saber de qual lado você está, qual lado você defende, de quem você se assemelha, de quem você é filho. Você é filho da igreja de Deus, do reino de Deus? Ou você é filho do dono da igreja de Éfeso? Sim, passa a pensar nisso. E independentemente do que você fizer, do que você escolher, Deus sempre continuará te amando. Jamais esqueça isso.